Agora para os cálculos que foram necessários até chegar que a minha casa tem uma certa altura. Minha casa que foi a base de medição, que foi a altura inacessível escolhida. Bom, a medição começou da seguinte maneira. Num ponto A, onde seria a base da minha casa, eu me distanciei até um certo ponto D, e essa distância eu não medi. Essa distância eu me distanciei sem uma medição da trena. Nesse ponto D foi que eu fiz a minha primeira medição com o teodolito, que deu um ângulo de 20 graus. Depois do ponto D até o ponto D foi que eu medi a distância, deu 2,4 metros. E desse ponto B foi que eu fiz a minha segunda medição com o teodolito, que deu 30 graus. Tendo, portanto, esses dois ângulos, foi aí que eu descobri que esses dois ângulos descobertos aqui não eram os ângulos de baixo, não eram os ângulos de baixo, mas sim os ângulos de cima. Portanto, para descobrir os ângulos de baixo, foi necessário cálculos utilizando a soma dos ângulos internos de um triângulo para descobrir alfa e beta. O primeiro cálculo aqui feito foi 90 mais 20, que é igual a 110, porque 90 mais esse 20 aqui em cima deu 110. E para descobrir esse ângulo alfa, foi preciso diminuir 180 de 110, que daí daria 70 graus. Então, portanto, a gente pode delimitar que alfa seria 70 graus. Para descobrir beta, seria 30 mais 90, que deu 120, menos 180 menos 120, porque a soma dos ângulos internos no triângulo é 180. E descobrimos que beta é 60 graus. Portanto, tendo descoberto alfa e beta, a gente já podia fazer as tangentes. Eu resolvi não fazer pela fórmula dada no livro e dada na folha, porque eu achei um método mais complicado e mais difícil de gravar a fórmula. Bom, a primeira tangente feita foi a tangente de 70, que a tangente de 70, portanto, seria do ângulo alfa, e o ângulo alfa, a tangente dele seria o ângulo oposto, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é a altura e o adjacente é a distância x, que eu não medi. Então, tangente de 70 é igual a h sobre x. Pesquisando e pondo na calculadora, descobri que a tangente de 70 é igual a aproximadamente 2,747. E daí, multiplicando isso aqui cruzado, ficaria h é igual a 2,747x. Indo para a tangente de beta. Tangente de beta a gente descobriu que é 60. Então, beta, ele está se referindo ao triângulo todo, a esse triângulo todo aqui. Então, seria o h daqui de cima e o x mais o 2,4. Então, o ângulo oposto seria o h e o adjacente seria o x mais o 2,4. Então, ficaria da seguinte maneira. Tangente de 60 é igual a h sobre 2,4 mais x. Tangente de 60, colocando na calculadora, é aproximadamente 1,732. Multiplicando cruzado, ficaria 4,1568 mais 1,732x, que é igual a h. Tendo essas duas equações aqui, essa equação aqui e essa equação aqui, a gente já pode colocar dentro de um sistema de equações. Temos duas incógnitas, mas queremos só descobrir o h. Portanto, colocando nesse sistema de equações, a gente tem que h, que é igual a 2,747, x e h igual a 1,732x mais 4,1568. Aí a gente multiplica toda a equação de baixo, que é essa equação maior aqui, por menos 1. E daí a gente já pode cortar o h com o h, porque 1 vai ficar negativo, e o 2,747x com esse 1,732x,
porque se eles vão ficar negativos, eles vão cortar, porque acaba que vai somando. E o H vai sumir, e o 2,747 menos 1,732x vai ser igual a 1,015x. O 4,1568 ele vai ficar negativo da mesma forma, só que daí ele vai passar para o outro lado aqui. Então, 1,015x é igual a 4,1568. Aí você vai passar 1,015 para o outro lado dividindo, que vai dar aproximadamente x é igual a aproximadamente 4,09536. Tendo isso em mente, a gente já descobriu o x, só que, como eu disse no começo, a gente vai querer a altura. Então, é só pegar dessas equações aqui a mais fácil, que no caso seria essa, para substituir. Substituindo em h é igual a 2,747x, ficaria h é igual a 2,747 vezes 4,09536. Fazendo essa multiplicação, ficaria algo em torno de h é igual a 11,249 metros. Só que lembrando, esse valor aqui é com a minha medição, com a minha altura. Só que como a gente quer conforme o chão, a gente vai ter que somar a minha altura nisso aí. A minha altura é 1,72 metros, então ficaria 11,249 metros mais 1,72, que é a minha altura, que vai dar 12,969 metros. Colocando ali uma margem de erro, essa medição é uma medição muito precisa, né, que eu utilizei para fazer a medição da minha casa.